Olá pessoal, começando a falar sobre reflorestamento, um tema muito importante, onde foi fundamental estudar nossa ecologia vegetal, certo? Então, a gente vai começar a ver qual a importância das florestas, por que elas existem, por que é importante conservar elas. Elas têm função de redução da temperatura do ar, tanto do interior da floresta quanto na vertical dela, manutenção da temperatura do solo e dos córregos, porque a maioria dos córregos passam por dentro das florestas, o que reduz a temperatura deles. Retenção de sedimentos, o que evita a erosão, então quando chove, como o solo está protegido, não tem liberação de sedimentos para o rio. Atuam no regime pluviométrico, carregam o lençol freático, né, quando as raízes absorvem, a água vai puxando, vai levando a água para o lençol freático. Mantém a diversidade biológica, lembrando que eu preciso da floresta para que tenha habitats para os animais, consequentemente para fungos, bactérias, vírus, protozoários. Eles são grandes sequestradores de CO2, lembrando que as florestas engordam, elas crescem. Para crescer precisa produzir biomassa. A produção de biomassa exige carbono. Então, através da fotossíntese, as plantas fixam esse CO2, retirando da atmosfera. Servem para recreação, educação ambiental, ecoturismo e sustenta comunidades nativas, né, de populações humanas. A biodiversidade da floresta é afetada de acordo com a utilização dela. Então a diversidade local, ou seja, a alfa, temos a beta e a gama, vamos falar da alfa, que é a local, ela é alta, com uma floresta preservada. Começou uma extração de madeira, já diminui um pouco. Associada à queimada, reduz mais. Uma floresta secundária, né, e permitiu um crescimento secundário, tem redução de quase metade da diversidade original. Com pastagem e agricultura mecanizada, aí destrói tudo, né? A gente não tem, a diversidade diminui absurdamente, que é o que mais se tem no Brasil. E o histórico do desmatamento? Essa parte que a gente podia fazer uma mega aula só sobre o histórico do desmatamento, porque é pesado. Tudo começou no Brasil em 1500 com a chegada dos portugueses. Lembrando que o Brasil não foi descoberto, ele já existia. Foram quando os portugueses chegaram. Entre 1500 e 1530, os portugueses não deram bola muito para o Brasil. Como os holandeses, os espanhóis começaram a entrar nessa busca por novas terras, né, a parte do colonialismo, as grandes navegações, o português começou a ficar com a orelha em pé, né, e veio para o Brasil e começou a colonizar para falar, não, isso aqui me pertence. Então, de 1500 a 1530, o Brasil ainda ficou de boa. A partir de 1530, e principalmente até 1580, teve o processo de colonização no Brasil. A partir de 1580, começou o ciclo do açúcar. Para ter o ciclo do açúcar, tem que ter plantação de açúcar, ou seja, redução de florestas. Quem mais sofreu com isso? Mata Atlântica. Né? Na remoção, especialmente de pau-brasil. Então, fora a plantação de monoculturas de cana-de-açúcar, tinha a construção dos engenhos, que também envolvia desmatamento. A partir de 1693, descobriu-se, né, pelos bandeirantes, né, que foram descobrir novas áreas, descobriram pedras preciosas, como ouro e diamantes em Minas Gerais. E aí o foco foi lá. Lógico, desmatamento, destruição do solo, né, para o escavamento, e aí começou mais destruição do cerrado. E a partir do século XIX, café e pasto, né? Especialmente São Paulo. A história de São Paulo tem a ver com café e com pasto. Quais são as consequências da destruição das florestas? Primeiro, perda da biodiversidade. Temos a segregação genética, porque as populações, especialmente de animais, vão ficar segregadas em alguns locais da floresta. Os solos se tornarão inférteis e vulneráveis, né? À radiação solar, às chuvas. Vai ter mudanças no ciclo hidrológico, alterações climáticas, vamos ter assoreamento dos rios, porque não tem mais a floresta segurando os rios, perda de recursos florestais, perda na produção agrícola, porque para ter produção agrícola eu preciso de polinização. Sem insetos que moram nas florestas não tem polinização, ou seja, alimento mais caro, baixa produtividade, e isso leva a problemas socioeconômicos. Lembra que eu sempre falo, não tem como separar meio ambiente, economia e sociedade. Não existe isso. Quem deveria gerir tudo isso seria a política, que está nem aí para esses três ramos, né? Qual o objetivo, então, do reflorestamento? É proporcionar o restabelecimento de condições de equilíbrio e sustentabilidade anteriormente existentes ou próximas ao ambiente natural. Lembrando que temos dois conceitos, reflorestamento e revegetação.
Reflorestamento é florestar, é fazer uma nova floresta, não importa qual espécie. Então, a plantação de eucalipto, por exemplo, é uma floresta, por mais que ele destrua o lençol freático, porque essas plantas sugam muita água. Já uma revegetação é revegetar, é recolocar a vegetação previamente existente. As florestas podem encontrar-se em diferentes níveis de degradação de acordo com a intervenção humana. Então, temos florestas naturais perturbadas, né, aquelas que estão sofrendo uma perturbação, ou seja, um extrativismo. Temos as florestas perturbadas, já começou a ter um desmatamento, criar clareiras. E a floresta degradada, que era totalmente destruída. Como exemplo, a Mata das Araucárias, ali no norte do Paraná, que hoje resta menos de 1% graças à degradação humana. E para a gente pensar em reflorestamento, como vai ter relações entre plantas, com o ambiente, com animais, a gente tem que pensar em ecologia. Então tem que pensar em ecologia das florestas, ecologia do reflorestamento. Então, na revegetação ou reflorestamento, sempre pense os dois, deve-se envolver os diferentes grupos ecológicos sucessionais. Então, aqueles conceitos que a gente aprendeu em sucessão ecológica serão aplicados agora no reflorestamento. Temos 3 modelos para essa sucessão. Primeiro, a da facilitação, onde algumas plantas vão preparar o caminho para outras, como os musgos fazem, né? Até os líquens, né? Que não são plantas, mas eles fazem isso. Isso só acontece quando plantas pioneiras melhoram a condição de solo, então elas são mais resistentes, são R-estrategistas, né? Crescem, reproduz rápido e não crescem muito. Temos a tolerância, onde plantas secundárias, aquelas que vêm depois das pioneiras, são obrigadas a viver com poucos recursos, porque começa a ter uma competição, mas podem se tornar dominantes. Pouco observado. Na tolerância, a espécie ela está nem aí se a outra está ali ou não. Então, para ela não tem facilitação e nem inibição. Ela consegue sobreviver com pouco recurso, mas consegue. E a inibição, quando algumas plantas impedem o crescimento de outras durante o processo da sucessão. Então, quando chega, por exemplo, no clímax, o sombreamento impede que as sementes e as gêmulas das plantas pioneiras cresçam, porque elas são de sol. Temos que pensar as 3 causas para a sucessão. A gente sempre estuda a sucessão pensando nela nos processos. Mas o que causa a sucessão? Primeiro, para ocorrer a sucessão, para ter o início da sucessão ecológica, a gente precisa da disponibilidade do espaço. Tem que ter um ambiente, ou natural ou degradado. Precisamos de diferentes espécies disponíveis. Não adianta ter um ambiente e não ter espécies pioneiras para chegar ali. E diferentes performances dessas espécies, ou seja, temos as pioneiras, as secundárias, as clímax. Então, lembrando em biogeografia de ilhas, eu tenho que ter uma fonte, uma região fonte próxima. Se ela estiver totalmente sozinha, longe de tudo, de qualquer outra área fonte, não vai ocorrer a sucessão ecológica, mesmo tendo o espaço, tudo bem? E temos 3 componentes para controlar a sucessão para o manejo. Então, para a gente poder controlar, porque a gente pode manipular a sucessão ecológica para agilizar o processo de reflorestamento ou de revegetação, nós podemos criar ou eliminar a disponibilidade de espaço. Colonização controlada, eu coloco qual espécie eu quero, qual eu não quero. E a performance controlada dessas espécies. Performance é como ela vai se comportar, tá bom? Outra coisa a se pensar é a genética desse reflorestamento também. Espécie ameaçada significa com pequeno número populacional, você não encontra com facilidade. Isso leva a um grande problema, que é a perda da diversidade genética. Por quê? Você vai ter pequenos grupos, esses pequenos grupos vão começar a cruzar entre si, o que leva a casamento consanguíneo, o que reduz a diversidade genética. E se essa população tem um gene recessivo que causa alguma doença, alguma mortalidade, a probabilidade de aumentar esse gene ali, a frequência genética aumenta, o que pode levar à mortandade generalizada e até a extinção. Uma solução em curto prazo, manter ou restaurar a viabilidade genética por manipulação molecular. Tá? Não é só para animal, isso para plantas também. E uma solução a longo prazo, preservar o potencial evolucionário da espécie, ou seja, manter as florestas. E isso foi utilizado com o mico-leão dourado, é um dos maiores exemplos brasileiros. Na década de 90 quase entrou em extinção, preservaram ou conservaram a Mata Atlântica, lembrando que conservar é o homem poder utilizar, preservar ninguém chega perto, é totalmente estéril, ninguém chega perto, é a natureza bruta. Então, conservaram a Mata Atlântica ali na Serra do Mar, desde o sul de São Paulo, passando pelo Rio de Janeiro, até chegar no sul do Espírito Santo. Fizeram aqueles corredores ecológicos, onde as subpopulações
de mico-leão dourado pôde andar e ter casamentos entre as diversas populações, aumentando o pool genético, consequentemente retirando esse animal da lista de extinção. E o que se deve pensar em projetos de reflorestamento? Primeiro, o uso exclusivo de espécies nativas. Então, se você usa espécies nativas, tem uma revegetação. Então, você tem que ter um inventário. Essa é a importância do biólogo, fazer análise do ambiente preservado, para saber o que foi perdido. Informações silviculturais. Silvicultura é o estudo da manutenção das florestas, de florestas cultivadas. O maior número de espécies possíveis. Sementes de no mínimo 10 árvores para cada espécie. Um levantamento histórico da área para saber quais são os impactos, para saber como conservar essa área. A caracterização do local, planimétrica, altimétrica, análise topológica. O tipo de formação vegetal original. Função da cobertura vegetal original, ou seja, qual era a função dela? Proteger rios? Qual era a função dela? E a raridade com que cada espécie ocorre naturalmente. Porque no levantamento você vê que tinha espécie X e você quer colocar um monte de espécie X, mas ela é rara. Aparece 1 a cada hectare, 2 a cada hectare. Então também tem que saber qual a dominância das espécies, não só a diversidade, nem a riqueza, mas a dominância delas, quanto de cada espécie tem. Tem que determinar a área e o seu estudo, os modelos de reflorestamento, que na próxima parte eu vou falar de 3 modelos, o planejamento das espécies a serem plantadas, ou seja, implantação, ou seja, qual a época do ano, qual a estação, o isolamento da área de plantio para não ter interferência humana ou de animais, análise do solo, né, que nem Brumadinho, Mariana, não tem como fazer isso, porque o solo está totalmente degradado com metal pesado, é um solo duro, então tem que fazer uma análise, preparar esse solo, escolher as mudas, e também tem uma questão importante na hora de escolher mudas, que essa parte eu vou falar na segunda parte da aula, o plantio dessas mudas e o controle e a proteção dessa área, tudo bem? Então, pessoal, essa aqui fica a nossa primeira parte, e depois a gente vem falar dos modelos de reflorestamento.